Sejam bem-vindos a mais um encontro do Hangar VIP aqui da Faculdade Inspirar. Eu sou Carla Lemos e hoje nós vamos estudar a atuação da fisioterapia na disfunção erétil pós-prostatectomia. Esse é um tema comum, recorrente, no consultório das fisioterapeutas pélvicas, mas a gente sabe que vai muito além a nossa atuação. Então a gente vai revisitar o contexto histórico sobre a função erétil. Então, há 400 anos antes de Cristo, já se teorizava como que acontecia essa ereção peniana. Hipócrates, que é um filósofo bem conhecido, acreditava que as ereções eram geradas pelo ar e depois também veio teorizando sobre os espíritos vitais que fluíam para o pênis para ele ter essa rigidez, né? Anos depois, então, já em 1519, com Leonardo da Vinci, é que se tem a real situação do que acontece para essa rigidez, que é o fluxo sanguíneo, responsável pela ereção, né? Leonardo da Vinci desenha o homem vitruviano, ele faz essas pesquisas em cadáver e devido à decapitação que ocorria naquele período, né, de forma reflexa, o sangue ia para a periferia, então para as mãos, para os pés e para o órgão genissexual masculino. Em 1901, então a gente tem uma outra lacuna aí, foi colocado que as contrações da musculatura superficial, IC, isquio cavernoso e BE, bulbo esponjoso, eram necessárias para atingir uma ereção completa. Então esses foram os primeiros autores que introduziram uma função muscular na função de ereção, né, na função peniana. Em 1909, no conhecido livro, né, de anatomia, se tem a função do isquio cavernoso como eretor do pênis e do bulbo esponjoso, essa função aí na fase ejaculatória de propulsão do sêmen. A gente também vai dar ali um passo para 1930, quando Arnold Kegel fala do exercício para os músculos do assoalho pélvico. E aí Kegel ele não estava falando diretamente para os homens, ele estava falando no pós-parto, né, nas mulheres com incontinência pós-parto, que ele estudou na medicina não tradicional, né, então ali no Oriente, sobre o pompoarismo, e ele viu essas contrações e que isso poderia ter uma ciência por trás, que é o que a gente faz hoje. Então a gente veio desse contexto de relacionar a musculatura com a função sexual e agora com Kegel relacionar a musculatura com as funções desse assoalho pélvico. 1973, Beckett mostra que o aumento da atividade muscular durante o coito. Então, homens durante a relação sexual que faziam essas contrações tinham aumento dessa atividade. Tá? Em 1986, Lavoisier demonstra o aumento da pressão no pênis durante as contrações do isquio cavernoso e do bulbo esponjoso, justamente pela mecânica desse músculo, né? Pela forma como acontece essa contração. Em 2004, então a gente estava em 1986, em 2004, essa fisioterapeuta Grace Dorey, uma britânica, publica o primeiro estudo onde demonstra que os exercícios do assoalho pélvico foram eficazes em homens com disfunção, porque aqueles outros estudos estavam estudando a função, né? E depois que se descobriu a atuação dele sobre essa função, será que melhorando essa musculatura a gente melhora os homens que têm queixa de dificuldade de ereção? Tá? E aí saiu o primeiro estudo randomizado da Grace Dorey. A Sociedade Internacional Australiana de Continência tem esse vídeo. E aqui nós vemos a contração dos músculos do assoalho pélvico. Reparem que quando tem essa contração, que ela é para dentro e para cima, tem uma elevação ali nos testículos e na base do pênis. E essa contração, tanto da musculatura profunda quanto da musculatura superficial dos músculos do assoalho pélvico. É isso que esses primeiros autores lá desde 1915, 1930 vêm falando, né? E essa musculatura tem uma ação durante a fase, né, do ciclo da resposta sexual, durante a fase da ereção. Mas não é somente isso, né? O mecanismo de ereção vai ter a função arterial, a função venosa, a função neurológica, mas também a função muscular, tá?
E aí, nesse fechamento, essa movimentação dos músculos nos mostra o que a Grace Doré fez, né, de algoritmo para essa disfunção erétil no paciente específico, que é o pós-prostatectomia, de primeira linha, segunda linha e terceira linha. E hoje os guidelines trazem já uma horizontalidade sobre essas opções terapêuticas. Então, esse segundo fluxograma é o que a gente tem feito hoje. Então, a fisioterapia entra como uma das opções, junto com as medicações, com as injeções e com a prótese. E quando se faz esse tratamento de fisioterapia, se fala dentro do que a Grace Doré descobriu, né, que é o exercício do músculo do assoalho pélvico, trazendo ele para a parte mais científica, um treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Por quê? Porque aí vai ter periodização, vai ter individualidade, vai ter identidade biológica, vão ter vários outros critérios, né, de periodização de treinamento para que realmente haja essa melhora nessa função. E a gente vai ver como fazer esse treinamento com a eletro, com biofeedback e também a ação dos dispositivos de ereção a vácuo, tá? Aqui é dentro do guideline americano de urologia, né, que guia a prática não só da fisioterapia, né, mas guia a prática dos médicos urologistas e de toda a equipe multi. No guideline de 2018, as intervenções terapêuticas na disfunção erétil trazia mudanças do estilo de vida como recomendação moderada em nível de evidência C, o dispositivo de ereção a vácuo, que é a vacuoterapia, com recomendação moderada em nível de evidência C, e já trazia como uma recomendação condicional a terapia por onda de choque extracorpórea de baixa intensidade com nível de evidência C. No guideline europeu de 2023, a gente já vê essa recomendação sair de condicional, condicionada à expertise do profissional, para uma recomendação fraca, principalmente na disfunção erétil veno-oclusiva, tá? Que é um dos subtipos da disfunção no paciente pós-prostatectomia. Esse paciente que a gente está vendo da disfunção, ele pode ter tanto a disfunção veno-oclusiva quanto a neurogênica, uma ou outra, ou normalmente as duas, tá? Aqui a gente vai ter a principal revisão sistemática, percebam o termo, a revisão sistemática do treinamento dos músculos do assoalho pélvico para a disfunção erétil do homem pós-prostatectomia. É um guia de recomendação e de pesquisas futuras. Então a gente já sabe algumas coisas, mas a gente ainda precisa descobrir muito mais. E a gente vai ver dos recursos para esse treinamento com biofeedback, com a eletro e os dispositivos de ereção a vácuo. Então vamos começar com o mais conhecido da fisioterapia pélvica, que é o biofeedback, né? Esse biofeedback, ele pode ser tanto biofeedback auditivo, como um biofeedback sensorial ali com a palpação, mas a gente usa muito o biofeedback eletromiográfico. Foi o que foi utilizado nesse primeiro estudo, foi um estudo do grupo da Universidade de São Paulo, né, que avaliou o biofeedback eletromiográfico nessa função, na melhora da função erétil dos homens pós-prostatectomia, mostrando ali uma melhora discreta, mas que quanto mais cedo se começa esse treinamento, melhor. E essa revisão, né, a sistemática dos estudos randomizados que procurou ver a efetividade da fisioterapia, né, melhorando aí a função erétil e uma outra queixa nesses pacientes que é a climatúria. E nessa revisão de todas as técnicas, ferramentas e outras possibilidades, a que foi superior foi o biofeedback, né? Então, para o aprendizado desse treinamento. Aqui é um exemplo para vocês verem do software de um aparelho que a gente tem no Brasil, que é o da Miotec. Então, assim como é importante ter uma contração boa, é importante ter um relaxamento eficaz, né? Então a gente vê ali no primeiro momento um relaxamento um pouco elevado, é o mesmo paciente dos três, tá? E depois isso normalizando, então conseguindo manter mais a contração do músculo, e no último aqui a gente consegue ver a coordenação, né? Então o paciente faz uma contração leve, uma contração moderada e uma contração máxima, com consciência. Então é um treinamento que já fez a endurance, conseguiu ganhar
essa resistência, já fez fibra rápida, então já fez essa velocidade, e na última fase a coordenação, né? Então foi periodizado. Aqui é um pouco da tela desse aparelho para vocês verem. Então ele é um aparelho mais lúdico, né? E nesses momentos se faz contração máxima, relaxamento total, né? Então no primeiro ali a curva de subida está um pouco diferente da descida, então sobe rápido, mas na hora de descer às vezes não desce tão bem. Então, com esse feedback visual da atividade mioelétrica do músculo, isso facilita o aprendizado para esse treinamento. Aqui o vídeo dessa sustentada, então contrai, segura, mantém, é difícil, relaxa, né? Então e esse tempo aí do esforço que vocês estão vendo na tela, a gente vai fazer individual, dependendo do que o paciente consegue, tá? A atividade mioelétrica fica no canto superior. Esse outro biofeedback é de uma outra marca que a gente tem no Brasil, que é da Alace. Aqui a diferença é que a gente consegue ver o repouso e não tem tanto game, né? Apesar que agora parece que mudou. Mas essa é a tela do game deles, então contrai, mantém, mantém, a gente consegue fazer tanto num quadrado quanto numa bola redonda, essas são as opções de biofeedback. Mas de qualquer forma, a gente consegue ver a atividade mioelétrica do músculo e dar esse feedback para o paciente. Aqui é um vídeo para vocês verem como que o paciente está fazendo, né? Então, contraindo, relaxando, contrai, relaxa. A gente pode utilizar esse do vídeo, a gente está utilizando o aparelho da Alacer, que foi esse último que vocês viram. Ele não tinha a possibilidade de fazer interno. Em homens a gente tem uma preferência de terapeuta mesmo, então uma preferência pessoal, de fazer com o eletrodo de superfície, tá? Mas pode ser feito também com probe anal, dependendo do aparelho. O aparelho da Miotec permite isso. Aqui fez o biofeedback, já sabe o que o paciente consegue fazer? Você pode utilizar diversos tipos de aplicativo, tá? E nesses aplicativos você consegue padronizar tanto fibra rápida quanto fibra lenta. A gente vai ter, esse que está na tela é o que está em vermelho para vocês verem, que é o Easy Kegel, mas vai ter o treinador Kegel, vai ter o Continence, vai ter o iPelvis, para o paciente conseguir manter esse exercício, esse treinamento do músculo do assoalho pélvico em casa e incorporar dentro da rotina, tá? Na fisioterapia, no pós-prostatectomia, um outro recurso que é comum, bem mais comum para os fisioterapeutas em geral e não apenas para os fisioterapeutas pélvicos, é a eletroestimulação, né? A gente tem esses estudos mostrando a eletroestimulação funcional, tá? Esse primeiro é uma tese de doutorado que fez imediatamente após a retirada, então retirou a sonda e iniciou o protocolo. E nesse estudo a gente viu que quanto mais cedo se começar essa reabilitação peniana, esse olhar para a função erétil do homem pós-prostatectomia, que de primeiro momento, né, era esse olhar para a continência, para as questões urinárias, se a gente olhar desde esse início para as questões de função sexual, mais rápido também esse homem vai retornar à vida sexual e mais chance ele vai ter de ter essa função restaurada, tá? No segundo estudo, eles já fizeram o treinamento do músculo do assoalho pélvico em homens que já tinham 1 ano de pós-prostatectomia. Tiveram resultados, vocês podem ver aí que o tempo de tratamento, a frequência, a eletroestimulação, tanto a frequência, né, a largura de pulso, tempo on, tempo off e o tempo foram similares, né? Nesse imediato, uma largura de pulso mais baixa. E depois de 1 ano, uma largura de pulso mais alta, tá? E um tempo de sessão menor de eletro. Nesse primeiro só foi feito eletro e no segundo não era feito apenas eletroestimulação, então por isso que o tempo foi menor para conseguir fazer as outras terapias. Mas a gente já começa a ver o benefício da eletroestimulação funcional nessa reabilitação, pensando em treinamento,
né, pensando em ensinar esse paciente o correto exercício e também porque a eletroestimulação vai ter esse benefício ali, né, na camada da pele, vai ter esse benefício na parte vascular. E a gente tinha falado, um tipo de disfunção é a disfunção erétil veno-oclusiva. Então, nutrir melhor essas veias circunflexas, né, que são necessárias estarem ali em oclusão para uma correta ereção, é importante e a eletro vai fazer essa nutrição também. Aqui é um pouco sobre a posição do eletrodo, né, também. Pensando em função erétil, né, a gente pode fazer intra-anal, a gente tem estudo, mas na função erétil a gente tem que estimular no órgão. Então a gente faz um canal no corpo do pênis e pode fazer um outro canal no centro tendíneo do períneo. O meu aparelho só tem um canal, eu só vou escolher uma colocação. Escolha corpo do pênis, gente, porque aí você realmente aqui está sendo a passagem do nervo dorsal do pênis. Então você vai estar estimulando tanto a parte nervosa, quanto a parte vascular, quanto a parte muscular também, porque a gente vai estar dando para esse paciente os comandos de contração, tá? Esses daqui são eletrodos circulares de carbono, né? Então ali, ó, em ereção, vocês conseguem ver que na hora que vem a corrente, o paciente faz uma contração voluntária e depois relaxa. É muito diferente da contração com o pênis completamente flácido, mas o paciente tem que começar a fazer nessa fase flácida para poder ele conseguir chegar, né, e conseguir fazer nessa fase em ereção. E o comportamento do bulbo esponjoso e do isquio cavernoso é diferente no pênis completamente flácido e no pênis completamente ereto, né? Lembra da função do isquio cavernoso, ele é o que mantém a ereção peniana, o isquio cavernoso é eretor do pênis. Esse músculo, na fase que está com uma rigidez, que o corpo do pênis está cheio de sangue, que os sinusoides estão relaxados, vai funcionar de uma forma completamente diferente dos sinusoides contraídos. Tá? E a gente vai ter os dispositivos de ereção a vácuo, que são para aqueles homens que não conseguem ter nenhuma rigidez e a gente precisa fazer também a reabilitação peniana. Essa revisão recomendo a leitura para vocês, né? Então é a regra aí dos dispositivos de ereção na reabilitação peniana pós-prostatectomia. O uso do vácuo vai ter diversas indicações, essa aula hoje é sobre o paciente que realizou a cirurgia radical da próstata, então fez essa retirada, mas a gente vai ter diferentes protocolos, tanto no biofeedback quanto na eletroestimulação e principalmente no dispositivo de ereção a vácuo, tá? Por diferentes subtipos de disfunção erétil. Esse vácuo foi criado na década de 60, tem aprovação do FDA e esses médicos e urologistas conduziram os primeiros estudos, então talvez não seja tão difundindo dentro da fisioterapia, mas dentro da rotina, né, do médico urologista já é bem comum e já se fala bastante. E teve um retorno bem aí desse dispositivo. O que acontece com o dispositivo de ereção a vácuo? A gente vai ter duas principais indicações no pós-prostatectomia. A primeira, a indicação desse dispositivo como reabilitação peniana. Porque no pós-prostatectomia, se esse homem não fizer nada, ele não tiver mais vida sexual, ele nem quer falar sobre isso nesse momento, ele vai entrar no quadro de atrofia peniana. Sabe o desuso? Então ali naquele desuso, não teve nutrição, o sinusoide continuou contraído, e ele vai perdendo essa capacidade elástica de se estender. Quando esse homem quiser retornar, ele já vai ter pedido circunferência do pênis, tamanho do pênis e também a capacidade de uma boa rigidez. Então a primeira indicação é como reabilitação e isso entra muito na atuação da físio, porque a gente faz essa reabilitação pós-prostatectomia. A segunda indicação é o uso do dispositivo antes da relação sexual. Isso é para pacientes selecionados e que treinaram, né, em consultório, que sabem utilizar, que é para fazer a utilização desse anel que está aqui nesse vácuo médico da imagem. Então, o anel que vem no dispositivo, mais o anel peniano que vai fazer essa obstrução, né, vai ocluir ali disfunção erétil veno-oclusiva. Se eu puxo, faço
abertura mecânica do corpo cavernoso, que é a fase neurológica, chega sangue lá dentro e eu faço uma oclusão na base, esse sangue não vai sair. Tira-se o cilindro, mantém o anel e tenta a penetração. E a gente tem estudos sobre isso. Então tem o estudo tanto do uso do vácuo como reabilitação, quanto o uso do vácuo antes da relação sexual, tá? Vai ter vários no mercado, né? O da imagem, nos Estados Unidos é bem comum tendo dispositivos médicos, mas no Brasil o que a gente consegue é via lojas de sex shopping, e aí vai ter uma variabilidade, a gente indica alguns perfis que a gente gosta mais, tá? Principalmente na elétrica, o que tem controle de pressão, tá? Que aqui, gente, quanto mais melhor, não vai funcionar, porque pode dar alguns tipos de problemas, a gente vai ver. Nesse primeiro vídeo a gente está vendo um vácuo manual, tá? Aqui também é bom, e esse formato que o paciente está na mão, que faz esse push, ele é o melhor formato de bomba peniana manual, tá? E no vídeo a gente tem uma bomba elétrica, esse formato que tem o vermelhinho ali nas pressões, então o primeiro é 10, 20, 30, 40, 50, normalmente a gente não passa de 10 e faz a adaptação dessas pressões. Por que eu estou falando isso? Vocês estão vendo essa aula e querem indicar o vácuo, não sabe lidar com as complicações do vácuo. Tem que tomar cuidado, tá? Dependendo da pressão, se faz hematoma, dependendo da pressão, faz edema, tá? Então a gente tem que saber lidar com as complicações. Também, paciente que faz uso de anticoagulante, tem que tomar cuidado para hemorragia interna, tá? Então não é assim, vou vir agora e já vou começar a indicar. Tem que saber o passo a passo e como lidar quando acontecem essas situações. Aqui é a situação real de paciente meu, tá? Orientado, imagina os que não são orientados. Então, na fisioterapia, no pós-prostatectomia, a gente vai ter o recurso do biofeedback, a eletroestimulação e os dispositivos de ereção a vácuo. Todos podendo e devendo ser feito utilizando o treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Dentro dessas opções, são as clássicas da fisioterapia. A gente tem hoje a terapia por onda de choque de baixa intensidade como a única terapia regenerativa, tá? Que é a formação de novos vasos, pelo fator de crescimento intersticial e óxido nítrico que vai ser estimulado, tá? Então vai fazer esse fator aí de angiogênese, além da estimulação de células Chivan, essa parte mais neurológica, tá? Já tem a revisão sistemática e está mudando nos guidelines. Terapia por onda de choque no pós-prostatectomia, tomar alguns cuidados devido a posicionamento, mas a gente tem tanto estudo piloto quanto esse outro estudo que foi feito aqui no Brasil. A terapia por onda de choque tem ótimos resultados na disfunção erétil veno-oclusiva, mas não na veno-oclusiva do pós-prostatectomia. Essa população é muito específica e esses estudos não mostraram ali taxas de sucesso acima de 50%. É uma possibilidade, tá? É importante vocês saberem que existe, como aplicar, como dosar isso, qual aparelho utilizar, mas no unimodal, como modalidade única, no paciente pós-prostatectomia, os resultados não são tão significativos, diferente de outras modalidades de disfunção erétil, tá? Aqui um pouquinho da aplicação para vocês também verem, então vai ter diferentes máquinas no mercado. Esse do vídeo é uma marca brasileira, tá? E é uma aplicação bem tranquila, apesar da onda de choque na ortopedia, né, ser desconfortável, na urologia ela não é, fiquem tranquilos, não dói essa aplicação no pênis. E então, essas são os principais recursos que a gente vai ter da fisioterapia no pós-prostatectomia: biofeedback, eletro e dispositivo de ereção a vácuo, e a onda de choque aí como uma terapia regenerativa que pode ser aplicada tanto pela fisioterapia quanto pelos médicos, mas a gente vai sempre pensar na funcionalidade, pensar no paciente como um todo. E unimodal, né, a gente viu aí os artigos mostrando as revisões, o treinamento como superior, mas no dia a dia, né, na prática de consultório, se você tem todos esses recursos, utilize, né, o multimodal vai somando ali 20% de melhora de cada um para a gente conseguir chegar aí nos 80%, 90%, nos 100%, tá?
Então, prepare-se para voar mais alto, é a mensagem da Inspirar, e eu estou aqui para fazer um convite para vocês. A gente vai ter 2 lançamentos, então vamos ter um curso de extensão exclusivo para fisioterapeutas, que é o primeiro curso de fisioterapia em andrologia. Então, para você, fisioterapeuta, que quer se especializar nesse atendimento masculino, nas disfunções sexuais masculinas, saber como indicar, né, o dispositivo de ereção a vácuo, quais as pressões, né, como lidar com as consequências, como aplicar a terapia por onda de choque, nesse curso vai ter tudo isso. E para você, colega de todas as áreas da saúde, a gente também vai ter uma pós em sexualidade humana, multiprofissional. Então, o convite aí para os fisioterapeutas também, terapeutas ocupacionais, professores de educação física, colegas médicos e todas as áreas da saúde. Nessa pós-sexualidade também 100% online pela faculdade Inspirar, e aí vai ter o escopo desde história da sexualidade, né, os aspectos psicológicos, os aspectos físicos e as diferentes formas de tratamento e esse olhar amplo aí da sexualidade, como a OMS traz pra gente, né? Então, a sexualidade como um todo e não apenas as disfunções, né, mas entender o contexto da função, né, não só no homem, então no homem, na mulher, na criança, nas populações específicas, né, então se tem, né, alguma fantasia, se tem algum fetiche, como que o profissional de saúde lida com isso, né, como é o nosso acolhimento, o que é que precisa ser avaliado. A gente vai ver isso e muito mais na pós-graduação de sexualidade humana, aqui pela Faculdade Inspirar.